Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, ao nosso curso virtual de bioética. No nosso primeiro módulo, nós falaremos sobre bioética e o início da vida. E na nossa primeira conferência, nós teremos a alegria de ter conosco Dom Antônio Augusto Dias Duarte, que é bispo titular de Tuscânia e auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Antônio é bispo referencial para a Associação de Médicos Católicos do Rio de Janeiro, para a pastoral familiar e para a pastoral da AIDS na Arquidiocese do Rio. Gostaria desde já de agradecer Dom Antônio pela sua participação. O senhor tem de 20 a 30 minutos e desde já pedimos sua bênção para esse congresso e para a futura Associação Brasileira de Médicos Católicos. Muito bem, eu agradeço o convite para participar do 4º Congresso Brasileiro e Associação dos Médicos Católicos. Envio minha bênção aos organizadores, a todos aqueles que estão participando e os que posteriormente terão a possibilidade de acessar os vídeos desse congresso, que será todo online. Estou aqui porque creio firmemente que a vida humana deve ser promovida, defendida e proclamada como o grande dom que cada um de nós possui. No ano 2020, que foi marcado por tantas dores, sofrimentos, mortes pela pandemia do coronavírus, estava celebrando também os 25 anos da publicação da encíclica de São João Paulo II, denominada O Evangelho da Vida. E o Santo Padre iniciava esse documento dizendo que o Evangelho da Vida está no centro da mensagem cristã. E eu pensava, no dia de hoje, não apenas falar do documento, mas falar do autor desse documento, São João Paulo II. É interessante que nós conheçamos que esse Papa, desde a sua infância e juventude, esteve sempre presente diante da morte. A morte de sua mãe, quando ele tinha 9 anos, que foi precedida pela morte de uma irmã menor, depois foi seguida pela morte do seu irmão, que era médico, e se contagiou com uma doença no hospital e veio a falecer. E ainda, no início da sua vida, quando estava dando os primeiros passos, passando da juventude para a idade adulta, ele teve também esse encontro com a morte do pai. Em poucos anos, ele perdeu todos os seus familiares. E coincidiu a morte com o pai, que era o último dos familiares, com a Segunda Guerra Mundial, onde, sob a ideologia do nazismo, pautado pela seleção eugênica da raça ariana, levou à morte tantas pessoas, o Holocausto judeu, a morte de pessoas nos campos de concentração, nos campos de batalha, e São João Paulo II foi justamente nesse período tão dramático e tão cruel que despertou nele a vocação para o sacerdócio. Posteriormente, já sacerdote, viveu o seu sacerdócio sobre outra ideologia ditatorial, o comunismo marxista, e também presenciou no seu país e em muitos países do mundo o genocídio que essa ideologia trouxe consigo.
Então, é uma vida pautada pela tragédia da morte, tanto familiar, como no seu país, como ao longo das décadas seguintes da Segunda Guerra Mundial, em vários continentes da Terra. E apesar de toda essa dramaticidade, São João Paulo II não cedeu à cultura da morte, mas viu que a cultura da vida, a promoção, a defesa e a proclamação da vida como um dom sagrado era a única resposta a tanto sofrimento. O documento que estou comentando, São João Paulo II o escreveu também durante o seu pontificado, quando já como Papa tinha conhecimento das guerras, das violências, dos homicídios, do aborto, da eutanásia, da manipulação da vida pela tecnologia e tantos sofrimentos causados pelas migrações de povos, pelo terrorismo. São Paulo II não perdeu nunca de vista que a resposta a essa morte injusta, cruel, buscada, não era outro senão nós lutarmos para construir a civilização do amor, que tem como eixo a promoção da cultura da vida. Eu penso que todos os homens de boa vontade, mas especialmente nós, cristãos, que abraçamos o Evangelho da vida, não podemos apenas atuar na direção de combater a cultura da morte. Isso é necessário, mas não é suficiente. Temos que viver com esse grande ideal que a encíclica Evangelho da Vida nos propõe, de conseguir que, desde a mais tenra idade, já na infância, em todos os momentos da vida, haja sempre alguém que proclame que a vida pode muito mais do que a morte. E aqui retorno a uma página da encíclica Evangelho da Vida, quando logo no início o documento nos lembra a grande notícia que foi dada ao mundo. Nasceu hoje, na cidade de Belém, o menino Deus. Era a mensagem aos pastores. E depois a outra grande mensagem, que lembra também o documento. Jesus ressuscitou. Esse menino Deus, que também foi vítima da crueldade dos homens, foi pregado na cruz, venceu a morte. A ressurreição, assim como o nascimento em Belém, que são os dois momentos desse Evangelho da vida, são para nós a garantia de que trabalhar pela vida é trabalhar pela humanidade, é exercer esse poder da vitória sobre o mal. Lógico que esse trabalho de construir a cultura da vida, que tanto nos fala São João Paulo II na sua encíclica, supõe para nós que tenhamos um embasamento, um fundamento. E a primeira grande base, alicerce dessa cultura é lembrado no documento Evangelho da Vida, quando diz que a pessoa humana, diferente dos demais seres vivos, está destinada à vida eterna. A sua origem é divina, criação divina. O seu destino é o encontro com o Criador e Pai de todos os homens. Então, nesse contexto,
é que São João Paulo II nos fala da sacralidade da vida. A vida é sagrada pela sua origem e pelo seu destino. E respeitá-la não é apenas defender a vida biológica, mas a vida em plenitude. E aqui está um dos pontos fortes da cultura da vida, o anúncio de que a vida, em qualquer idade, em qualquer situação, diante de qualquer dificuldade, a vida em abundância, a vida plena, é aquela para a qual todos nós estamos chamados. Por isso, a maldade intrínseca de todos os atentados contra a vida, seja o aborto, seja a eutanásia, a distanásia, sejam as guerras, os assassinatos, seja a manipulação da vida de uma forma indiscriminada, sem nenhum sentido ético pela tecnologia, seja o que vemos hoje em dia, com bastante dor, e perplexo diante do que está acontecendo com o aumento de suicídios, especialmente pessoas jovens, é porque não se está anunciando, promovendo e defendendo a plenitude da vida. Em cada momento da sua existência, a vida já é plena. Não no sentido, talvez, da saúde, nem no sentido econômico, social, mas a pessoa humana ela é possuidora de uma riqueza imensa, que é a vida plena, a vida que é plena porque é participação na vida de Deus. Não é simplesmente plena do ponto de vista da sua materialidade. Por isso que uma pessoa, seja no início, seja no transcorrer da vida ou na sua terminalidade, quando é portador de alguma deficiência, isso não lhe tira essa qualidade da vida, que é a vida em abundância, a vida plena. Então, nós não medimos plenitude pela materialidade, seja orgânica, anatômica ou até mesmo socioeconômica. Qualquer vida é plena, porque participa, ao seu modo, da plenitude da vida em abundância, que é a vida de Deus, que Ele quis compartilhar. Ele quis viver com aqueles que Ele criou, homens e mulheres, crianças, adultos, pessoas saudáveis, pessoas enfermas, pessoas nas mais diversas condições sociais. Então, a defesa da vida é a defesa da plenitude desse dom que Deus nos concedeu. Originado em Deus, destinado para Deus, contando, logicamente, com a colaboração humana, que faz o homem ser co-criador com Deus, mas também ser o promotor com Deus, co-promotor com Deus dessa plenitude vivida, repito, nas diversas fases da vida e nas mais diversas circunstâncias. Por isso, São João Paulo II, na encíclica Evangelho da Vida, colocou com bastante ênfase que a grande morte que existe na humanidade é a morte da consciência humana. E só com a morte da consciência humana, como acontece nas ideologias totalitárias, como acontece nessas visões talvez cientificistas demais da humanidade, o homem não consegue entender o valor da vida humana. E por isso é artífice da cultura da morte. Então nós, cristãos e homens de boa vontade,
devemos ter muito presente que para construir a cultura da vida temos que reconstruir a consciência do valor da vida humana, a consciência ética, que não é a consciência afetiva, não é a consciência psicológica, é a consciência ética, essa dimensão da nossa inteligência. E aqui quero dissecar a palavra inteligência, vem de interlegere, ler nas entrelinhas, ler além das aparências, ler naquilo que não está escrito apenas nas leis humanas, nem nas leis biológicas, mas está escrito na própria natureza humana. Ler com a consciência que estamos diante de uma pessoa valiosa, plena em vida, ainda que privada de saúde ou de condições necessárias para viver, que deve ser supridas, tanto na parte da saúde como das condições socioeconômicas, deve ser suprida por aquelas pessoas mais conscientes do valor da vida humana. Daí que São João Paulo II, que viveu sob sistemas totalitários que só se estabeleceram no mundo com o auxílio de leis e com a participação do sistema judiciário, que só puderam sobreviver porque houve homens sem consciência que legislaram e julgaram que algumas vidas valem menos do que outras. E é nessa dimensão que nós temos que trabalhar, formar a consciência do valor da vida humana, não só para a população em geral, mas junto aos médicos, aos políticos, aos juristas, aos comunicadores, aos pedagogos, aos pais, aos religiosos, religiosas. Nós precisamos fazer com que haja pessoas conscientes da força da inteligência humana, capaz de ler nas linhas da vida que todos estamos chamados a viver com plenitude esse dom que Deus nos deu. A sacralidade, a inviolabilidade, a dignidade da vida humana reside justamente na consciência de quem sabe ler o que o autor da vida deixou escrito na nossa natureza. A vida humana é mais plena que a vida animal e a vida vegetal. No mundo de hoje, onde tanta gente se preocupa, e com razão, da preservação do ambiente, fazer uma promoção da cultura, do respeito à natureza animal, vegetal, isso é bastante louvável, mas, simultaneamente, nesse mesmo mundo, vemos como essas mesmas pessoas ou não dão a mínima importância pela vida humana, ou até são promotores da destruição da vida humana em todas as suas realidades. Então, o que eu quero deixar para os participantes desse 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos é o desafio que Deus nos propõe através da encíclica Evangelho da Vida. Sermos promotores da cultura da vida, sendo formadores da consciência humana em favor da vida. Sabe? Precisamos de pessoas inteligentes,
não apenas pessoas batalhadoras que fazem com bastante sacrifício uma luta contra o aborto, mas precisamos ser mais inteligentes daqueles que criaram ideologias que são destruidoras da vida humana, desde o nazismo, do marxismo, do cientificismo, de um feminismo que tira da mulher essa sua dignidade de mãe, e tantos outros ismos ideológicos que não sabem ler, talvez em suas próprias vidas, o valor que cada um deles tem. Então, a introdução que eu fiz, eu pensei muito porque uma pessoa como São João Paulo II, que desde a infância teve a morte diante dos olhos, a morte natural dos pais, depois tantas mortes de pessoas vítimas daqueles que se julgavam os selecionadores dos valores da vida, né? Essas vidas valem mais que outras. Ele sempre teve a morte diante dos olhos, mas nunca trabalhou contra a morte. Sempre trabalhou em favor da vida. E esse ano, estamos vivendo, 2021, que segue-se ao ano 2020, onde tantas mortes aconteceram pela pandemia do coronavírus, nós também tivemos não só os 25 anos da publicação da encíclica Evangelho da Vida, mas tivemos nesse dia 1º de maio de 2021 a recordação dos 40 anos do atentado contra a vida de João Paulo II. Então, isso é impressionante, né? Que até como Papa, ele teve a morte diante dos seus olhos por causa desse atentado. E qual foi a sua resposta? Perdoar aquele que tentou matá-lo. Essa sempre foi a resposta de João Paulo II, tem que ser sempre a nossa resposta. Não apenas criar linhas de trabalho, de ação contra aqueles que promovem a cultura da vida. É mais importante, e o exemplo de João Paulo II e dessa encíclica reforça o que eu vou dizer, é mais importante traçar linhas e diretrizes para podermos trabalhar pela cultura da vida. E que, especialmente no nosso país, onde nós sabemos que a vida do brasileiro é o maior capital, a maior riqueza que possuímos. Esse é o grande bem que temos no Brasil, o brasileiro. E a cultura da vida tem que ser a cultura de cada brasileiro. Essa é a minha grande mensagem para todos aqueles que nos acompanham nesse 4º Congresso Brasileiro da Associação dos Mestres Católicos, que a minha bênção seja não apenas para o Congresso, mas também para a formação desse grande grupo de médicos que trabalharão no nosso país em favor da vida. Dom Antônio, muito obrigado pelas suas palavras, que vão certamente inspirar os nossos congressistas, não só durante esse congresso, mas durante o seu dia a dia, na sua atividade profissional. Convido os congressistas a continuar nesse curso online, agora com o colóquio sobre o início da vida, onde vamos discutir na prática a postura do médico católico diante de algumas situações desafiadoras. Muito obrigado pela sua participação, por ter disponibilizado o seu tempo, e contamos sempre com o senhor na nossa associação. Muito obrigado. Um abraço a todos.